quais são os benefícios realmente que a tecnologia traz. E se você olhar, não há possibilidade hoje do homem sobreviver como tal, sem o uso das tecnologias em todos os aspectos possíveis, né? Desde a energia elétrica que você tem na sua casa, até os computadores e tudo mais. E isso cada vez mais vai se intensificando. A gente pode dar um foco especial na questão da biofabricação ou a bioimpressão de órgãos, como queiram. Esses são nomes hoje que estão difundidos no mundo, né? Que são trabalhos ainda de pesquisa. O que esses trabalhos significam? A gente, inclusive, aqui no Instituto, a gente tem desenvolvimentos nessa área. Eles significam e eles apontam para um potencial de, no futuro, ao invés de você pegar uma impressora 3D, como hoje você tem, você pode ir numa loja, comprar uma impressora 3D e imprimir um brinquedo, imprimir uma peça. Isso é possível. Essas mesmas máquinas, o mesmo conceito pelo menos, né? Elas vão poder, no futuro, trabalhar com células de paciente e produzir, então, órgãos, colocando de maneira organizada não mais um plástico, não mais um metal ou uma cerâmica, que o seu organismo não quer dentro do seu corpo. Ele quer vida, ele quer material biológico e de origem do próprio paciente. O que se faz hoje? Você tem pesquisas que retiram células de pacientes, né? Isso está no nível muito ainda de pesquisa, e você consegue, então, criar pequenas estruturas, pequenos tecidos, que você podendo fazer essas pequenas estruturas, por exemplo, você pode testar uma droga ali. Você pode colocar uma outra droga, você pode colocar uma dosagem diferente. Então, você já queima algumas etapas aí e você está mais próximo de trabalhar no ser humano. Então, você não usa mais ou não deverá usar mais animais para teste de drogas. Você vai desenvolver drogas para aquela doença, naquele estágio, daquele paciente. Mas esse é o começo. Esse é apenas o começo. Ou seja, nós estamos agora na infância dessas tecnologias. Então, vai acontecer o mesmo com a medicina, com a indústria. Nós vamos integrando e tendo uma vida mais integrada, mais digital. Quando a gente fala em vida digital, algumas pessoas assustam um pouco, né? Mas a vida digital ela é necessária, ela é que dá esse benefício para a gente de viver mais, viver com qualidade, ter uma condição de integração maior, poder falar com as pessoas com quem você gosta. Kevin Kelly, o filósofo da tecnologia, ele diz que ao longo do século XX, a tecnologia teve duas tendências marcantes. A primeira foi a miniaturização dos componentes, ou seja, devido a essa capacidade crescente de intervir em nível molecular, nível atômico, eletrônico, você foi sendo capaz de resumir, de condensar componentes de tal maneira que esses componentes se tornam cada vez menores. O transistor era uma mesa. Hoje você tem no seu celular milhões de transistores que são totalmente integrados e te dão, então, a possibilidade de você fazer esses acessos à internet com uma qualidade altíssima de velocidade e coisas assim. Quando você condensa os componentes e torna o dispositivo portátil, você aumenta a portabilidade, você também aumenta a individualização do uso. Ao invés de ter o rádio da casa, cada um tem o seu rádio. Ao invés de ter a televisão que a família vê depois do jantar, cada um tem sua televisão. Cada um tem seu computador, cada um tem o seu. Para individualizar o uso, tem que multiplicar a produção. Isso significa que cada vez mais nós nos envolvemos num ambiente tecnicamente enriquecido. E que, portanto, esse é o nosso habitat. Não vivemos mais na caverna, à beira-mar, na floresta magnífica, não. Vivemos agora nesse mundo altamente tecnificado, como, por exemplo, o ambiente que nós estamos aqui agora. A coisa mais natural que tem aqui são os nossos corpos respirando. Tudo mais é artificial, inclusive o ar, que é condicionado. Então, criamos isso, criamos esse mundo. Esse é o mundo que nós, nossos ancestrais e nós, criamos e praticamos. É aqui que a gente está. Se a gente olhar o futuro, por exemplo, da indústria, vai ser uma indústria integrada
em que a gente vai ter o mínimo de consumo de material, com o máximo de produtividade, com o mínimo de uso de pessoas. Aí a gente pode pensar, mas aí nós vamos reduzir postos de emprego. Sempre foi assim. Na década de 90, por exemplo, na década de 80, 90, quando os robôs entraram em produção nas fábricas, começavam a entrar em produção nas fábricas, né, existiam movimentos muito fortes no mundo contra a robotização, porque isso ia acabar com os empregos. Não foi verdade. Foram criados novos empregos com mais qualidade, né, exigindo mais da ciência, mais do ser humano e do seu conhecimento. A segunda grande tendência é os objetos técnicos se aproximarem de nós, se tornarem cada vez mais próximos, mais íntimos, e, eventualmente, eles passarem a coexistir muito próximo ao nosso corpo. Imagina carregar no seu bolso uma vitrola, um rádio, uma televisão, uma máquina fotográfica, né? Nós não fazemos isso na bolsa, no bolso? Tem muitos autores como Weber que vão dizer que assim como o homem de séculos atrás fazia uma oração antes de sair de casa, o homem contemporâneo lê o jornal para se sentir protegido, para estar com um amuleto. O homem de 1500 não sairia de casa sem um bom amuleto, que podia ser uma pedra de bezoar, uma pedra que a rainha Elizabeth usava, por exemplo, no século XVI, para impedir envenenamentos, um cálculo típico de alguns animais. Hoje, ninguém sai sem o seu celular. Se você esquecer o celular, você volta. O amuleto é o celular, mas você vai dizer, mas o celular é prático, não é? Bem, dá para viver sem o celular. E como dá para viver também sem um cálculo renal de uma cabra para tirar veneno? Então, esses são os continuistas. Nós somos únicos, irrepetíveis. Nós somos fenômenos especiais. Duas pessoas nunca são iguais, dois momentos nunca são iguais, mas existem necessidades que atravessam a história. Eu posso fazer leituras universalizantes, como fizeram Auguste Comte no século XIX ou Karl Marx, ou seja, são leituras universalizantes, questionadas depois como excessivamente genéricas e que ignoram a realidade específica de cada momento. Quando você e eu éramos mais jovens, faz um bom tempo, né? Nós queríamos, num final de semana, num feriado, irmos para um lugar para curtir, onde não tivesse eletricidade, não tivesse gente, não tivesse telefone. Isso era uma vantagem competitiva. Quero desligar. Desligar. Agora, qual é a primeira pergunta? Tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi. Exatamente. Na década de 70, quando foi criada a internet, os criadores da internet não tinham noção do impacto que a internet teria na sociedade atual, né? Tanto no comércio, como na vida das pessoas, na utilização diária. Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, que hoje a internet reinventa em mim valores ligados à diversidade cultural. Eu acho que é assim, a possibilidade da internet ser uma grande fonte de reinvenção de valores. Ela não é só isso, ela também consegue formar a covardia, o nazismo, o preconceito. Mas eu não posso desconhecer que essa dupla fonte, essa dupla possibilidade do mundo digital apoia o uso da construção de uma cidadania que seja mais decente, que seja mais sólida. A ideia da virtualidade ela é muito perigosa, porque ela parece virtual, mas ela tem um alcance concreto no cotidiano das pessoas. Algo que é encantador, mas que por trás há toda uma teia, uma rede, sem querer ser alguém persecutório, imaginar que existe um complô internacional tentando nos capturar, mas concretamente você está enredado, se não tomar cuidado, em algo que você não domina, não conhece, não sabe a direção e é por ele possuído. Nós estamos vendo agora no Brasil uma discussão razoavelmente ampla, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que ela tenta fazer? Te proteger quando você vai numa farmácia, por exemplo, e alguém te pergunta lá, o atendente te pergunta, qual é o seu nome? Qual é o seu CPF? Qual é o nome do seu cachorro? Qual é a sua idade? E ali ele está coletando informações que muitas vezes você não dá valor àquilo. Isso tem um valor enorme. Não é o que acontece, eu estou afirmando que não é o que acontece, mas imagina, por exemplo, que um plano de saúde pudesse pegar essas informações. Diz, o Jorge foi naquela farmácia e comprou um remédio, um medicamento tal,
Portanto, ele tem pressão alta, ou ele tem diabetes, ou ele tem outras doenças, né? E para o plano de saúde dele, eu vou cobrar mais caro. Hoje, nós estamos caminhando para a internet das coisas. Cada coisa que usamos, como os telefones, como televisores, qualquer coisa que você tenha dentro de casa hoje, conectada, que é chamada de inteligente ou Smart TV, muitos desses equipamentos gravam tudo que é dito dentro de casa. Como, por exemplo, as TVs inteligentes. E as pessoas não sabem disso. Gravam, inclusive quando está desligada. Houve um famoso hacker que pegou um ursinho que é usado como babá eletrônica e pegou todas as conversas, né? E conseguiu mandar mensagens falando nessas milhões de babás eletrônicas. Não pode, você vai ter que tratar isso dentro das regras, dentro das leis. E isso é bom. Isso começou quando? Quase 30 anos depois que a internet foi criada. Então, nós tivemos que ter muitos problemas anteriores, né, para poder aprender e entender que nós temos que ter regulação. Como trabalhar uma quantidade de dados que a gente não é capaz como um ser humano. E já tecnologias estão aparecendo para isso. Por exemplo, para um diagnóstico médico. Um diagnóstico médico no futuro ele não vai ser baseado na cabeça de uma pessoa, de um médico. Ele é o conhecimento de que muitos médicos já aportaram, né, de trabalhos científicos e que vão, portanto, com o uso de ferramentas como aprendizado de máquina, ferramentas de inteligência artificial, grandes massas de dados, você poder tirar conclusões, não é, que são favoráveis às pessoas. Uma das coisas mais importantes, por exemplo, da cidadania hoje, né, no século XXI, é a possibilidade, sim, de nós disseminarmos o acesso à informação. Mas não pode ser uma informação apenas na qual a pessoa seja soterrada por ela. Eu tenho muito medo de uma expressão que veio do mundo árabe, entrou na aritmética, entrou na álgebra, entrou na matemática e agora está aí em 360 graus, que é algoritmo. Algoritmo. Né? A ideia do algoritmo como sendo aquilo que nos vigia, nos desvia, seleciona o que eu tenho de ler, indica onde eu devo fazer as coisas. Mal eu entro, né, numa situação, ele já conhece um pouco sobre mim, e aí não consigo mais abrir páginas que eu queria abrir livremente. Eu serei direcionado, isto é, estou sendo conduzido, estou sendo massa manobrada por um algoritmo que, obviamente, foi feito por humanos. Né? O que eu creio que é muito interessante da gente entender é o que é um algoritmo, né? Porque é uma palavra que está na moda e que parece que é algo que a gente seria incapaz de compreender. Muita gente associa apenas a um software, e claro, os softwares são algoritmos, mas são sequências de eventos, né, de ordens e de decisões, de tomadas de decisões. Uma receita de doce de leite também é um algoritmo. Então, se você seguir aquela receita, se você seguir aquela sequência, aqueles passos, você está dentro de um algoritmo. Tá? No caso que a gente está comentando aqui, as redes sociais, elas são guiadas por algoritmos. Então, é importante que a gente entenda, nós que somos usuários delas, como que nós estamos sendo guiados dentro daqueles algoritmos. Né? Então, cada uma delas, Facebook, Twitter, cada uma delas tem os seus próprios algoritmos, que são criados para nos colocar, favorecer certos tipos de interação, de notícia. Mas é importante também entender que o Facebook ele está simplesmente simulando algo bastante humano. Né? Nós sempre vivemos... A nossa natureza humana sempre nos colocou dentro de bolhas. A primeira delas, a família, a gente nasce dentro daquela bolha, depois vamos para a escola, dentro da escola temos subbolhas, tem a turma do fundão, tem os CDFs, tem o pessoal que mata a aula, tem o pessoal que pula o muro, né? E assim a gente vai. Aí a gente vai para uma empresa, a gente vai para os amigos, aí tem o clube, tem os times de futebol, enfim, a gente tem várias bolhas sociais. O Facebook emula essas bolhas, né? É um fato. A gente precisa entender como que ela funciona
para a gente não virar reféns do algoritmo. Afinal de contas, redes sociais, né? Paraíso ou inferno? É a redenção ou é a danação quando se pensa em política, cidadania, ação social? Antes de tudo, Cortella, a rede social é bom que a gente entenda, elas são ferramentas, né? E elas andam sendo muito demonizadas. Muitos pais vivem muito preocupados com o uso das redes sociais, por exemplo, pelos filhos, e acabam cometendo algumas obscenidades, eu acredito, ao julgar as redes sociais, atribuírem às redes sociais alguns poderes, sabe assim, superpoderes, poderes mediúnicos, que não são próprios de ferramentas. Quer dizer, o uso que a gente faz dessas ferramentas é um uso humano. A realidade talvez seja primordialmente aquilo que em uma pirâmide de necessidade maslowiana seria a necessidade da existência, as necessidades básicas. Não existe reflexão filosófica se você estiver atingido por um cálculo renal, por uma fome aguda, ou com seu filho chorando de fome. Não existe uma possibilidade de eu apreciar uma obra de arte se eu estiver com uma dor agudíssima. Então existe uma realidade biológica que se impõe a todos nós. Quer dizer, os homens precisam de comida, os homens precisam de ar, os homens precisam de contato com as outras pessoas. Elas são basicamente as mesmas. Diria uma certa linha continuista de uma longue durée, de uma longa duração quase geográfica, que o que variou hoje é a tecnologia, mas nós continuamos as mesmas pessoas que estavam lá no Paleolítico. E o Yuval Harari acha que pioramos. Depois do Paleolítico, com a invenção da Revolução Neolítica da Agricultura, nós pioramos com uma dieta mais pobre e assim por diante. Porém, existe uma linha que acha que mesmo que a fome seja uma grande questão, nós estamos sempre em transformação. Então existem continuistas e existem pessoas que entendem cada momento histórico como único. O número de pessoas envolvidas na produção de alimentos é muito pequena. Nós saímos de uma posição de coletar coisas para comer, né? Na época que não existia tecnologia, e você passava o dia todo procurando coisas para comer e passava fome, até um ponto hoje que a comida sobra no mundo, que um problema maior é a distribuição dessa comida, né? E não a falta dela. Nós temos um pequeno contingente de pessoas envolvidas nessa área. Por quê? Porque ali você tem máquinas hoje altamente automáticas, com grande poder de produção, de capacidade de tomar decisão até às vezes, né, individualmente, de colocar uma quantidade de adubo num local e não em outra, em função de uma otimização daquele material, daquele insumo para uma produção. E aí, mais uma vez, a tecnologia digital é a que determina isso. A tecnologia digital é a que hoje coordena todas essas outras tecnologias que são, vamos dizer, integradas com ela. Uma vez eu estava dando uma entrevista para um canal de televisão e no intervalo, a entrevistadora ela me perguntou: você poderia falar sobre o uso da impressão 3D para a produção de armas? Sim, não há problema nenhum. A impressão 3D, como eu disse, ela está sendo ótima para a indústria, ela vai ser ótima para a produção, por exemplo, específica de órgãos no futuro, mas ela pode produzir uma arma. Então, qual é o mal da tecnologia 3D? Não está na tecnologia 3D, ou na manufatura aditiva, ou impressão 3D. Ela está nas pessoas que estão usando. Porque você pode pensar ali, ao mesmo tempo que essa mesma tecnologia, ela está salvando vidas, ela está criando melhores condições, né, de vida para as pessoas, colocando pessoas, por exemplo, reintegradas à sociedade, a gente vê isso diariamente. Você pode também fazer uma arma que é letal, e ela vai ser letal, porque a tecnologia é boa. Você usar uma faca de cozinha, ela é uma tecnologia. Uma faca de cozinha pode matar uma pessoa. Carros mais modernos são carros que estão completamente ligados à internet. 100% do tempo deles estão ligados à internet, não só para saber onde eles estão, mas o que se fala dentro deles, todos os dados desse carro e tudo mais. E, inclusive, é possível, e isso já foi mostrado, é possível você, em alguns desses veículos, entrar, hackear esse carro e tomar o controle dele. Então, imagina a arma que você tem na mão se você não usar isso da maneira mais
ética, mais legal possível, e a lei ser rigorosa com isso, a lei ser extremamente rigorosa com o desuso ou o mau uso dessas tecnologias. Então vejam, as fronteiras entre o que era humano e o que não era humano, o que era, portanto, inumano, não humano, estão em acelerada dissolução. Nas duas vias, nós exportamos humanidade para uma série de artefatos e de coisas, eles, portanto, se humanizam, se aproximam, né, de nós, e, à mesma medida que isso acontece, nós passamos a conviver e a dialogar com seres que não eram do nosso círculo, do nosso âmbito, da nossa comunidade. Ora, se nós hoje somos capazes de intervir lá no nível microscópico da constituição dos componentes eletrônicos dos artefatos, se nós somos capazes de intervir no nível microscópico dos componentes celulares de cada organismo, nas proteínas, os DNAs, não sei o quê, é natural a previsão de que, eventualmente, esses dois tipos de intervenção produzirão um híbrido. Você terá um organismo combinado com objetos, com características, com sistemas artificiais. Parece inevitável. Tão inevitável quanto usar óculos, né, quando você tem vista cansada. Não fazer isso, como assim? É uma perda de mundo muito grande você ficar sem óculos. Então, da mesma maneira, uma perda de mundo muito grande você não ter essa possibilidade, essa capacidade de instantaneamente se pôr em contato com outras interioridades. Instantaneamente, nós fazemos uma rede e agora nós somos uma comunidade, nós compartilhamos um ideal, palavras de ordem, aspirações comuns, amores comuns, ódios comuns. Tudo isso nós criamos num instante, num átomo. Isso nos enriquece incrivelmente e nos transforma da mesma maneira, porque não era assim que as comunidades dos nossos ancestrais eram feitas. Nós descendemos delas, mas nós estamos em vias de formar outro tipo de comunidade, outro tipo de vivência, outro tipo de subjetividade, outro tipo de condição interior de experiência do que é o mundo e do que é cada um de nós.